Olá, amigos. Vamos aqui à nossa última análise de 2022, encerramento do ano e já, consequentemente, fazendo uma análise especial, perspectivas para 2023 e também falando do mês de janeiro, trazendo aí dados estatísticos sobre o mês de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Convido você a se inscrever gratuitamente no canal aqui, no botão aí embaixo inscreva-se, deixe o sino das notificações ativado, acompanhe gratuitamente todo o conteúdo aqui disponível dentro do nosso canal, desde análise de fechamento diariamente, toda vez que tem pregão, radar da semana aos finais, todos os domingos, a partir das 14 horas, a partir do próximo domingo aí já de 2023, e também você tem aqui radar do mercado, uma sala ao vivo todos os dias ali das 8h45 até as 16 horas. Acompanhe, fora os vídeos de aprendizado, então fique antenado que vai ter muito vídeo de aprendizado aqui dentro do canal. Vamos aqui então para essa análise especial e eu já peço para que você deixe um like, um joinha nela, não só nela, mas nos conteúdos que você assistir dentro do canal aqui em 2023, se ele for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. Se for útil, deixa um like, um joinha, rodando aqui a vinheta para você já fazer isso aí. Então vamos lá. Se você pulou a introdução, deixa um like, um joinha aqui nessa análise de perspectivas para 2023. E lembrando, nessa análise eu vou falar do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, semestral, mensal, semanal, diário, enfim, uma visão geral, olhando para dados estatísticos para 2023, projeção para 2023, expectativa para 2023 e também para o mês de janeiro, os dados estatísticos do mês de janeiro. Primeiramente, gráfico anual, lembrando, a gente está dentro de uma tendência de alta, só que tivemos um ano, apesar da alta de 4,7, um ano bem difícil, né, em relação ao nosso mercado, mas tivemos um candle de indefinição, mesmo assim alta, mas ela é descendente. O que isso significa? Que tecnicamente ele gera um sinal para se ter um movimento para baixo, ou seja, de poder fazer algo assim. Só que olhando aqui para trás, já tivemos vários anos que perdeu a mínima do ano anterior e depois foi para cima. Perdeu a mínima do ano anterior e foi para cima. Perdeu a mínima do ano anterior e foi inclusive o maior ano de alta aqui no índice Bovespa, que subiu ali 151,93%. Então foi um ano realmente forte de alta, 99%, que foi inclusive após uma eleição que eu vou comentar aqui. Tivemos aqui novamente perda de mínima do ano anterior e logo na sequência subida. Então aqui de novo perdeu, esse aqui sim, aí fez um movimento para baixo. Então podemos ter um movimento para baixo em busca da média? Podemos. Vamos monitorar os tempos gráficos inferiores e eu vou comentar mais a respeito, o que a gente vai ficar atento para ver se isso vai aumentando a probabilidade ou não para esse ano. Seria importante no sentido de não estabelecer um movimento de baixa, é que não perca a mínima desse último ano, dos 95,266. Apesar de que pode perder e reverter também para cima, mas é igual ao ano passado. A expectativa que eu tinha comentado em termos estatísticos seria a gente poder ter a superação da máxima do ano anterior, de 2021. Em 2022, superar a máxima do ano passado. O que enfraqueceria, que eu comentei também na análise? Se perder a mínima do ano anterior, isso enfraquece, reduz essa expectativa. É a mesma coisa aqui. Se perder essa mínima aqui, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, reduzindo a expectativa de ter algo forte para cima na nossa bolsa. Se perder os 95,266, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo. Não anula completamente, mas reduz essa expectativa. Lembrando que não tem como falar, algo vai ser certeza que vai acontecer. A única certeza que nós temos que vai acontecer, pregão, todo dia aí na nossa bolsa em 2023. Todo dia útil, né? Seguindo aqui para o gráfico, falando do gráfico anual, lembrando que a projeção de alta, a tendência ainda é de alta, apesar de ter um sinal de ter um movimento para baixo. Então a tendência aqui é de alta, topos e fundos ascendentes, só que está fazendo isso aqui. Ela pode dar continuidade aqui ao movimento de subida, a tendência de maneira geral. Inclusive é uma expectativa aí que eu tenho em relação ao índice Bovespa. E olhando para essa estatística, eu vou até falar aqui de gráfico anual, primeiro aqui, como é que funciona ali os anos após a eleição, como é que foi o resultado final, se pegar só os anos depois de eleição de 98 para cá, 98, 2002, são as eleições, né? 2006, 2010, 14, 18 e 22, o que aconteceu após esses anos eleitorais?
293% de saldo. Se eu pegar aqui, ó, o histórico, dá para vocês observarem aqui que 151% de alta, 152% basicamente de alta em 99. Em 2003, 97,34%, 43,65% em 2007, 2003, 2007, 2011 caiu, 18,11%, 2015, 13,31% queda, e 2019, após a eleição ali de 2018, tivemos alta de 31,6% no Ibovespa. Então, de maneira geral, foram, após as eleições, 4 anos fechando positivo e 2 anos fechando negativo. Então temos pelo menos uma estatística não que grande, mas favorável para o Ibovespa aqui. E daqui a pouco volto aqui para falar um pouco mais do trimestre e também do mês de janeiro. E olhando para o gráfico quadrimestral, falando dessa estatística, poxa, estatística então podemos ter um ano positivo. O que apoia isso? A tendência de alta do gráfico anual continua favorável e a tendência de alta do gráfico quadrimestral também continua favorável, acima da média. Enquanto permanecer aí acima da média, fica um viés mais positivo. Até tem essa barra aqui ascendente, superando a máxima, não ganhou ainda força aqui para cima. Vou pegar até um gráfico semestral, 120 dias aqui, dá para ver, ó, aqui, ó, subiu, recuperando a tendência de alta, volta aqui para cá, e aqui nós temos, ó, 1, 2, 3 subindo, e faz 3 caindo, não todos 3 caindo, mas bate na média, 3 do movimento de baixo, 3 do movimento de alta, e já abre um novo movimento de alta que não começou ainda muito forte, mas está dentro do movimento de alta. Por isso que está dando uma bagunçada ali num gráfico de menor periodicidade, está ficando mais travado, mais para um cenário de indefinição em desenvolver de maneira geral, né? Mas nós temos aqui, ó, a tendência de alta e a expectativa ainda para cima. O que vai começar a mudar essa expectativa é o retorno para baixo da mínima que foi desse ano, 95,266, desse ano de 2022. E olhando aqui para o gráfico mensal, lembrando que a projeção de alta desse pivôzão aqui, ó, desse pivô aqui de alta, essa projeção aqui de alta, é lá para os 144 mil pontos. Então a projeção de alta continua válida lá para a faixa de 144 mil pontos. No gráfico mensal, a tendência ainda é de baixa. Se eu for estritamente técnico aqui, ó, topo descendente, fundo descendente, e aqui faz um topo levemente abaixo do topo anterior. Quando eu falo assim, está mais para indefinição, porque até a própria média vai ficando um pouquinho mais chamada flat ali, mais horizontal, mostrando cenário mais de indefinição. O mês terminou em queda de 2,45%. O Ibovespa gerou um topo descendente, está dentro de um movimento de baixa. Então, qual seria a expectativa para o mês de janeiro? Mais para baixo. Tecnicamente, olhando para o gráfico aqui, está dentro do movimento de baixa? Tá. Já está maduro em termos de tempo para já ter um movimento de alta? Não está maduro ainda. Se tiver um mês de alta aqui esperando a máxima do mês anterior, significa dizer que o Ibovespa enfraqueceu mesmo para cair. E é o que está demonstrando aqui quando você deixa essas sombras inferiores nos meses anteriores, apesar da queda, está mais fraco para cair. Então é o que eu já vinha comentando aqui, que até do mês passado, quando fechou aqui, ó, podemos sim ter o Ibovespa ainda vindo aqui para essa região dos 95, 93 mil pontos. Mas eu não esperaria algo muito além disso. Inclusive, se isso acontecer no decorrer desse movimento e, logicamente, no decorrer de 2023, aqui seria uma região bem interessante para se fazer alocação, pensando no prazo maior. A alocação é comprar ações, pensando no prazo mais longo, ou seja, em termos de relação risco-retorno, de poder ter algo forte para cima na sequência. Então essa seria a alternativa, ou aguardar um sinal de fundo aqui, assim como bateu aqui, gerou um sinal de alta, de comprar logo na sequência, tentando pegar algo para cima no Ibovespa. Então essa seria a ideia. Então mensal, ainda dentro do movimento de queda, a favor da tendência que é levemente de baixa, então a expectativa seria mais negativa. E como é que é a estatística do mês de janeiro? E aí falando até também do trimestre, né? Como é que é a estatística do primeiro trimestre? O primeiro trimestre ele costuma ser o segundo melhor do ano, com mais 117% de saldo. É o somatório do saldo dos últimos 25 anos, do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março. Então temos aí 117% de saldo. Em janeiro especificamente, o saldo acumulado de janeiro é de 33,8%, ou seja, o que menos contribuiu aí em relação ao trimestre. E olhando o fechamento
janeiro não é tão bom assim não, no sentido de fechamento positivo ou negativo. Dos 25 fechamentos, 15 foram negativos, 60% das vezes, e 10 foram positivos, 40% das vezes. Só que quando foi positivo, foi bastante positivo. Na média desses 10 meses positivos, a média de subida foi de 10,3%. E a queda foi de 4,6%. Uma relação de retorno boa, né? Superior até de 1 para 2 aqui. Né? Opa, vou comprar em janeiro, só que a taxa de acerto é mais fraca, é ruim. Só que quando dá certo, dá, na média, levando em consideração a estatística, a média sobe bem 10,3%. Vamos ver como é que vai se comportar, porque assim, pelo que eu comentei no gráfico mensal do Ibovespa, a gente tem uma chance de ter um mês negativo, por conta de estar dentro de um movimento de baixa do gráfico mensal. Então faria sentido poder, ou mês negativo até positivo, mas de ser descendente, menos provável, uma expectativa menor de ser algo realmente muito forte para cima. É menos provável, não que seja impossível, mas é menos provável. Então já ficamos cientes que janeiro tem um desafio aí razoavelmente bom. E eu vou comentar até pelo gráfico semanal sobre isso também. Então temos aqui os dados estatísticos do mês de janeiro. E considerando, mais uma vez, movimento de baixa no mensal, tendência ainda de baixa, suporte mais relevante para o Ibovespa, tem um suporte intermediário por volta dos 101.915, depois mais relevante de 98.500 até 95.300. Abaixo disso, 93.900, essa região aqui de fundo anterior. Então são esses níveis aqui assim, ó, de suporte Ibovespa, já testou um primeiro nível, que é um fundo lá para trás, intermediário, até essa mínima aqui. Seguindo para o gráfico semanal, o que nós temos ainda é dentro do Ibovespa, dentro de uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Só que nessas duas últimas semanas, principalmente nessa semana aqui, semana que antecedeu ali ó, o Natal, nós tivemos uma alta muito relevante do Ibovespa e voltando para cima de um dos níveis importantes de preço. Esse aqui é um e esse é o mais importante de todos. Ó. Porque olha só a quantidade de teste nessa região. Olha a quantidade de teste aqui nessa região. Então é o nível mais importante de preço para o Ibovespa. Os dois níveis, vou colocar até aqui em vermelho. Os dois tem um nível aqui que fechou acima, a região em torno de 109 mil pontos. E esse outro nível aqui já mais para a faixa dos 113 mil pontos. 112, 113 mil pontos, mais para essa região aí de 112 a 113 mil pontos. Então essa região aqui é o maior desafio para o Ibovespa no atual movimento de subida. E para ele gerar um aspecto positivo, é importante manter-se acima de 109 mil pontos. O que seria ruim? Abrir a primeira semana já caindo aqui, ó, bater nas médias e gerar um novo topo descendente. E aí a semana seguinte, confirmando ainda, aumenta a probabilidade de continuar caindo, que é aquela questão do movimento do gráfico mensal. Vou deixar aqui do lado, ó, o movimento do gráfico mensal. Então isso seria um indício de que o Ibov está respeitando aqui as médias, primeiro desafio, segundo desafio na faixa 112 a 113. Se vier para cima dessa região, aí sim aí anula até a tendência de baixa, que seria superar essa região aqui do 113.760, oscilar acima desse patamar. Já anula e já começa a trazer uma expectativa do Ibovespa se sustentar acima da média do gráfico mensal e na sequência poder ter o principal sinal para a gente ter uma expectativa de poder romper a máxima histórica no decorrer de 2023. Qual o principal sinal? Superar a máxima desse último ano, que é a máxima do último topo que antecede a mínima da tendência de baixa, que está aqui em 121.628. Se conseguir fazer isso aqui, reforça a chance de ter algo maior para cima, que seria a retomada da tendência de alta no gráfico mensal, alinhando a tendência com o gráfico quadrimestral, semestral e gráfico anual. Então ficaria mais alinhado aí para cima o Ibovespa. Mas primeiro a gente vai monitorar esses desafios aqui, porque a primeira expectativa de entrada de ano é um pouquinho mais negativa por conta da tendência de baixa no gráfico semanal, apesar de ter enfraquecido com a alta da semana retrasada, na penúltima semana do ano, mas ainda permanecendo abaixo da média. Na hora que veio para ficar acima da média, terminou respeitando a média nesses últimos 4 pregões, que é menos relevantes, mas enfim, ficou abaixo da média Ibovespa, fechando ali em 109.734 na última semana, estável. Indo para o gráfico diário, o que temos aqui já é uma tendênciazinha de alta. O que muda essa tendência? Voltar para baixo dessa mínima aqui, que é o que eu falei, não voltar para baixo da mínima dessa última semana, 107.418,
seria algo realmente mais negativo para o índice Bovespa, que inclusive voltaria para baixo da média, voltaria para baixo dessa região. O que é interessante é ficar acima dessa região aqui, ó, que é uma região ali justamente em torno dos 109 mil pontos, 108.800 a 109 mil pontos. Ficar acima desse patamar aqui é algo mais positivo. Melhor ainda se abrir já o pregão dessa segunda-feira, já ganhando força, caminhando aqui para essa região de resistência, que é aquela região que eu comentei, dos 112 aos 113 mil pontos. Tá? Aqui, sendo mais exato no gráfico diário, aqui a região de resistência na faixa de 112.500, até a máxima aqui 113.760. Então, os níveis importantes para o Ibov nesse início de pregão. Enfim, então, de maneira geral, nós temos uma expectativa mais negativa de curto prazo para a Bolsa, curto a médio prazo, no sentido da gente estar dentro de um movimento de baixa no mensal, dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal, apesar de estar dentro do movimento de subida, enfraqueceu a tendência de baixa, mas enquanto não ganhar mais força ainda para cima ou der uma sinalização mais relevante de sustentação realmente acima de 109 mil pontos, em busca dos 112 a 113 mil pontos, o viés ainda é um pouquinho mais negativo, pensando no mês de janeiro, que tem mais fechamentos negativos do que positivos. Vai ser importante, pelo menos assim, não está tão forte para baixo, que deixou sombras inferiores nos meses gráfico mensal, nos candles do gráfico mensal, nos últimos 2 meses que fecharam, 2 meses que fecharam em queda. Então, de maneira geral, a projeção de alta de uma tendência mais de longo prazo continua nos 144 mil pontos. Vai ser importante superar a máxima do ano anterior, para quebrar a expectativa de poder ter algo mais para baixo nesse ano, e que significaria dizer a tendência de alta sendo retomada no gráfico mensal se isso acontecer. Vamos monitorar de perto. Semanalmente a gente faz uma análise de resumo aí da semana, de cada semana, e cada fechamento de mês de 2023 também fazemos uma análise falando o que esperar para o próximo mês. Então nos acompanhe aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado por sua presença, não só agora, mas sim durante todo o ano de 2022. Desejo a você, não só a você, mas também a sua família, um excelente 2023, com muita saúde, com muita energia, para que você possa conquistar ou atingir os objetivos, as metas que você está traçando para esse novo ano que se inicia nesta segunda-feira. Um grande abraço e até a próxima.